Eles nasceram na pré-história, dominaram toda a Europa e foram os primeiros a fundir o ferro ali. Não só isso, provavelmente fizeram a primeira espada de ferro europeia, criaram a armadura mais usada em toda a Idade Média, fizeram os primeiros castelos, deram origem a todas as línguas europeias e a filosofia. Brigaram com os gregos, romanos e até os germânicos, dando origem a diversas histórias que conhecemos até hoje, como a lenda do Rei Arthur. Então se liga, porque eu vou te contar toda a história dos celtas. Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo, o quê? Sobre a Idade Média. E eu já vou logo fazendo a piada do celta, porque eu vou repetir tantas vezes essa palavra aqui que o Luan vai ter que estacionar a fábrica inteira da Chevrolet. Então vai, Luan, capricha aí no meme do Celtinha. Carro pica versus Celta 2012 a 80 km por hora. Celta versus namorada, não entre em Uber Celta. Carro vermelho era um Celta. Valor de um Celta, pai tá de Celta. Celta voador, Celta barulhento, Celta cromado, Celta indestrutível, Celta rebaixado, Celta preto, Celta monstro, balança Celtinha, Celta pau pra toda obra. Como mega basta de 12 dentro mil Celta nessa cara. Que desgraça. Depois nessa nem preciso pedir like, inscrição e comentário, né? Se liga! A palavra celta foi criada pelos gregos há 2500 anos atrás, mais especificamente por Hecateu de Mileto, um historiador grego que no século 6 a.C. descreveu a cidade celta de Nírax, próxima da cidade de Messália, região que fica no sul da França, fronteira com a Itália. Esses fragmentos de Hecateu são o registro mais antigo que a gente tem hoje sobre as tribos celtas e gaulesas. A palavra celta em grego é keutoi e em latim keutai. Os gregos também chamavam essas tribos de gálatas ou galatoi. Depois os romanos adaptaram Galatoi para Gal ou Gale, assim dando origem à palavra Gália ou os gauleses. Na antiguidade, ambas as palavras, celtas e gauleses, foram usadas para designar todas as tribos bárbaras ao norte dos Alpes, que é uma cordilheira de montanhas que divide a Península Itálica do resto da Europa. Portanto, para os gregos e romanos, todas as tribos que viviam na Europa eram celtas, até os francos. Hoje a gente sabe que os francos são parte de outra identidade cultural, os germânicos. O historiador grego Heródoto, em 444 a.C., escreveu sobre os celtas. O Danúbio tem a sua origem no território dos celtas, perto da cidade de Pirene, e corre pelo meio da Europa, dividindo-a em duas partes. Os celtas vivem além das colunas de Hércules e fazem fronteira com os cinésios, que vivem no extremo oeste da Europa, e assim se estendem por toda a Europa até as fronteiras da Sítia. Hoje a gente classifica as tribos celtas como um conjunto de povos organizados em tribos que compartilhavam uma cultura em comum e falavam a língua celta, derivada da linguística proto-indo-europeia. Dentre as tribos que compunham os celtas nós temos os gauleses, belgas, celtíberos, lusitanos, gálatas, trinovantes, caledônios, bretões, escotos, eburões e os irlandeses antigos. Depois das conquistas romanas, alguns desses nomes deram origem às províncias romanas, que perduraram pela Idade Média e chegaram até hoje, dando nome a vários povos e países: Irlanda, Escócia, Bélgica, e com certeza você já ouviu o nome lusitano. Eu vou te esfolar! A língua celta é um ramo da língua proto-indo-europeia, assim como o latim, e existem teorias de que o português e o espanhol derivam da língua celta. Isso porque antes dos romanos chegarem, a Península Ibérica já era habitada por tribos celtas. Com a mistura cultural, a língua indo-europeia românica, ou latim, se juntou com a língua celta e deu origem ao castelhano e ao galego português. Antes de você já reclamar e nos comentários me encher o saco, além disso ser só uma teoria, a língua celta foi a primeira língua indo-europeia, e o proto-celta, o ramo direto do proto-indo-europeu, se espalhou por toda a Europa na Idade do Bronze e provavelmente influenciou todas as línguas posteriores da região. Os celtas já existiam desde a pré-história, mas foi só na Idade do Bronze que eles deixaram registros arqueológicos e começaram a se dispersar por toda a Europa, indo da Península Ibérica até o Mar Negro, do sul da França até o extremo norte das Ilhas Britânicas, assim sendo notados pelos gregos e romanos, que registraram sua história, mas também acabaram com ela, e a gente vai ver isso daqui a pouco. O importante é que no século III a.C., os celtas já estavam praticamente em toda a Europa, e era a língua mais falada por lá. Eles conviveram com outras tribos, como os germânicos, e eram o maior povo europeu, mas não era um império, cara, muito longe disso, bora entender. Assim como os germânicos, que deram origem aos vikings, ou melhor dizendo, os povos escandinavos medievais, os celtas não tinham uma cultura escrita. Suas histórias, lendas e crenças eram passadas de geração em geração, de uma forma oral, através de contos e canções.
inscrições. Praticamente não temos nada escrito pelos celtas. Tudo que temos sobre eles vem de escavações arqueológicas e dos historiadores gregos e romanos. E esse é o problema. Tanto os gregos como os romanos se achavam superiores. Todos os outros povos eram ignorantes e não civilizados, ou como eles chamavam, povos bárbaros. Então a história mostra os celtas como burros, desorganizados, violentos, bárbaros, que não sabiam de nada e só atacavam a esmo, mas com certeza isso era mentira. Os registros arqueológicos mostram que quando os gregos encontraram os celtas pela primeira vez, eles já possuíam uma cultura aristocrática muito bem organizada, mesmo que eles se dividissem em várias tribos desunificadas. Cada uma delas tinha um líder e toda uma cadeia hierarquizada, como um reino. Também se descobriu que já no começo, os celtas eram um povo comerciante, negociando com outros povos do leste europeu e do norte da África, inclusive com os povos helenos, ou os gregos. Além disso, os celtas já eram muito habilidosos nos trabalhos com ferro e bronze, até o ouro, fazendo armas, armaduras, itens de beleza, joias e decorações incrivelmente bonitas. Eles também criaram a armadura mais usada em toda a Idade Média. Depois vê esse vídeo aqui que eu falo sobre a cota de malha. Os celtas são considerados os pioneiros na metalurgia do ferro na Europa, dando origem à Idade do Ferro na região. O uso de metais na Europa data de 6000 a.C. No começo, eram usados apenas os metais naturais, como ouro e cobre, e a fundição foi descoberta em 4500 a.C. E finalmente, o bronze começou a ser produzido em 2400 a.C. O cobre é um metal muito mole e pouco resistente. Uma arma facilmente se quebraria, uma ferramenta duraria pouco e uma armadura era perfurada rapidamente. Com a fundição do cobre aparecendo, os artesãos começaram a misturar outros metais para ver no que dava. E aí, meio que por sorte, eles misturaram o minério do cobre, a calcopirita, malaquita ou azurita, com o minério do estanho, a cassiterita, em um forno de alta temperatura com carvão. Com isso, os metais precipitavam do minério e se fundiam, dando origem ao bronze. Essa nova liga era mais fácil de trabalhar, além de ser muito mais dura e resistente. A descoberta do bronze mudou totalmente a humanidade. Os celtas acreditavam que o novo metal era um presente dos deuses. Arqueólogos encontraram muitas armas, ferramentas e joias em locais de oferendas, dados em agradecimento aos deuses. Nos próximos 1000 anos, o bronze se disseminou pela Europa, sendo usado para fazer todo tipo de objetos, principalmente ferramentas que facilitavam o trabalho duro e armas que eram usadas para dominar e conquistar. A produção do bronze também movimentou o comércio, porque alguns mineravam, outros fundiam e tinha quem fazia as armas, armaduras, joias, decorações e todo tipo de objetos. Eles foram trocando informações, aprendendo um com o outro e melhorando as suas habilidades, tornando-se artesãos habilidosos, capazes de fazer itens de inacreditável beleza e precisão. Esse período da cultura celta é hoje conhecido como a cultura de Hallstatt, por causa de um sítio arqueológico encontrado na cidade de Hallstatt, na Áustria. Lá foram achados vários túmulos celtas da Idade do Bronze, contendo todo tipo de artigos de luxo, de cerâmicas a brincos, broches e até espadas. Essa cultura durou de 1200 a.C. até 500 a.C. e foi a transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Inclusive, nesses túmulos foram encontradas as primeiras espadas de ferro em meio às antigas espadas de bronze. No final desse período, vários túmulos celtas foram encontrados no topo de colinas fortificadas, com grandes riquezas e armas ali dentro. Isso mostra como a sociedade celta, no final da Era do Bronze, já era bem organizada, expansiva e muito rica, explicando porque provavelmente foram eles que começaram a produzir o ferro na Europa. Além disso, todo o comércio e a troca cultural com os gregos e os etruscos trouxe uma grande influência cultural, fazendo com que os celtas começassem a ter uma noção de civilização para suas tribos, melhorando a arte, a cultura e a organização social. O historiador romano Diógenes Laércio, na sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, comenta que a origem do estudo da filosofia era atribuída aos celtas. O conhecimento da filosofia era atribuído aos druidas e a cidade de Massália era um conhecido centro de aprendizagem, onde os celtas iam aprender a cultura grega e a ler e a escrever. Sem uma divisão definida, essa nova fase dos celtas na Idade do Ferro foi chamada de cultura de Latene, por causa do sítio arqueológico de Latene, na Suíça. A cultura Latene durou de 500 a.C. até a conquista romana, no século I a.C., e se caracterizou pelo trabalho em metais, com padrões em espiral e entrelaçados, verdadeiras obras geométricas que hoje são reconhecidas como o estilo padrão da arte celta. Não só a arte mudou, mas as
influências que falamos mudaram também as crenças célticas, que usavam esses padrões geométricos para representar os deuses e os seres de sua mitologia. Os símbolos religiosos celtas que reconhecemos hoje, cheios desses padrões em espirais e geométricos, vêm dessa época da cultura de Latênico. Foi nesse período também que a sociedade celta evoluiu, com chefes de clãs mais poderosos e tribos mais numerosas. Começamos a ver uma expansão populacional lá na Europa e a disseminação das cidades fortalezas construídas nesses topos dos morros e as cidades muradas, chamadas pelos romanos de ópido. Os celtas foram grandes arquitetos de fortificações incríveis. Vê depois desse meu vídeo que eu falo toda a história dos castelos. É nessa fase que os romanos têm um contato com os celtas. O historiador romano Tito Livio escreveu sobre eles no seu livro História de Roma. Os celtas, que são um dos 3 povos da Gália, nesse tempo o rei era Ambicato, que com as suas capacidades e enorme fortuna alcançara grande poder. No seu reinado, a Gália cresceu tão rica e populosa que se tornou muito difícil de controlar tamanha multidão. Os romanos testemunharam o período das grandes migrações, entre os séculos 5 e 3 a.C., que levou os celtas da Europa Central até a Itália, seguindo o rio Danúbio até o Mar Negro e os Balcãs. Nessa direção eles foram até onde hoje é a Turquia e provavelmente até o Egito. Parece até brincadeira, mas as tribos começaram a se sentir espremidas, encurraladas entre um líder e outro, ou até o próprio líder mais poderoso daquela região queria encontrar novas terras que fossem maiores e melhores. Aquela velha máxima de que a grama do vizinho é mais verde. Eles também migraram para a Península Ibérica e dominaram todas as ilhas da Grã-Bretanha. Um fato curioso aqui é que o grande rei Arthur, aquele cara lá que tira a espada da pedra e tem toda uma lenda sobre ele, na verdade era um rei celta, tentando expulsar os anglo-saxões de suas terras. Eu explico isso nesse meu vídeo aqui. Por causa dessas expansões, os celtas ganharam a fama de terríveis selvagens, verdadeiros bárbaros que lutavam pelados e com uma fúria avassaladora. Mas isso só porque os gregos e romanos estavam sentindo a pressão deles. Durante essas migrações, os celtas se espalharam por toda a Europa, mas estavam muito longe de serem um império. Quando a gente fala dos celtas, dos gauleses, isso dá uma ideia de união que não existia. Esse negócio de jogar todas as tribos em um saco só e chamar esse saco de celtas foi coisa dos gregos, romanos e nós hoje em dia, para poder entender melhor o período. Mas para os celtas, eles não eram os celtas. Cada um tinha a sua tribo, a sua identidade. E toda essa movimentação e expansão aconteceu justamente por causa disso. As populações de cada tribo estavam crescendo, os líderes ganhando mais poder e riqueza, e mais fortificações surgiam clamando a posse de um terreno na Europa. Eles precisavam de mais espaço, mais lugares para conquistar. Então eles apenas iam e dominavam. Só que de nenhuma forma essas tribos atacavam em conjunto, com um plano unificado e bem elaborado. Cada um ia por sua conta, indo onde queria, e se aliando com quem precisasse na hora. Não como um império, mas como um enxame de abelhas procurando novos lugares para fazer suas colmeias. Esse movimento foi muito parecido com o movimento das expansões vikings, lá no começo da Idade Média, que também não tinha uma liderança centralizada. Cada clã invadia onde queria, quando queria, e eles se aliavam apenas quando precisavam. Mas beleza, Bruno. Da hora demais toda essa cultura celta aí, as expansões, tudo que eles fizeram. Mas quando é que começa a treta, cara? E os celtas, como é que eles desapareceram? Beleza, jovem, bora deixar esse vídeo mais emocionante. Enquanto os celtas estavam passando o cerol em todo o mundo na Europa e até na Ásia, tinha uma galerinha ali surgindo na região da Itália. Eles eram bem discretos e calmos, construindo seu reinado pedra por pedra. Tinha até uma história aí de uma loba que amamentou 2 irmãos semideuses, Rômulo e Remo. Você tá ligado nessa história aí? Os romanos surgiram primeiro como um reino que vigorou de 753 a.C. até 509 a.C. E nessa época, o Estado romano era minúsculo, rodeado por outras tribos, como os latinos e os etruscos. Mesmo com os romanos expandindo nesse período, eles eram apenas uma fração do que se tornariam depois. A monarquia cai e entra a república. Os romanos continuam expandindo para o sul da Península Itálica, mas ali pelo século 5 a.C., os celtas estão chegando pelo norte, primeiro atacando os etruscos, um povo dominante na região nesse período. Em 391 a.C., os romanos enviaram 3 embaixadores para mediar uma disputa territorial entre os celtas e os etruscos. Óbvio que não deu certo, né? E quando o pau comeu, os romanos se aliaram aos etruscos, matando um chefe gaulês. Isso ferveu o sangue dos caras e eles tiveram que retalhar. Um ano depois, os gauleses marcharam até a cidade de Roma, rapidamente invadiram e saquearam tudo o que puderam, saindo de lá confiantes de que tinham acabado com a ameaça romana. Na época, Roma era pequena e os celtas eram gigantes. Ah, se eles soubessem! E como aquela pessoa rancorosa que guarda mágoa bem
escondidinha para jogar na cara do outro na hora certa, os romanos pegaram aquilo e guardaram no coração, bem guardadinho. E aí os romanos foram expandindo e expandindo. E eles entraram em conflito várias vezes com os gauleses, por todo o século IV. Mas ninguém conquistava ninguém, só atacava, saqueava e voltava. Até que em 334, os romanos e os gauleses assinaram um acordo de paz. Nesse mesmo período, os celtas conheceram Alexandre o Grande, mas não baixaram a cabeça pra ele não, mano. A paz durou até ele morrer e em 300 a.C., os celtas continuaram suas expansões ao leste, nas terras antes macedônias. O cônsul romano Popílio Laenas escreveu em 348 a.C. Estes gauleses não são inimigos latinos ou sabinos com quem podemos lidar e se tornarão nossos aliados quando os tivermos derrotados na batalha. Investimos as nossas espadas contra as feras selvagens cujo sangue devemos derramar ou derramar o nosso próprio sangue. Em 299 a.C., os etruscos viram a casaca e se aliam aos gauleses, que quebram o acordo de paz e atacam os territórios romanos, dando início a uma guerra que duraria 4 séculos, onde os romanos viraram o jogo e conquistaram todos os territórios celtas, com exceção de 2, a Irlanda e o norte da Grã-Bretanha. Como já falamos, os celtas não eram um poder centralizado, mas uma enormidade de tribos, cada uma com sua identidade e seus líderes. Isso tornou a campanha romana contra eles extremamente difícil. Não era só os romanos atacarem a capital, derrubar o grande líder e dominar a porra toda. Quando eles derrubavam uma tribo, outra se erguia no lugar, como aquela serpente da mitologia. Quando os romanos cortavam uma cabeça, outras 3 apareciam no lugar. Foi por causa dessa dinâmica que os romanos construíram e ficaram tão bons em fazer castelos. Cada região conquistada tinha que ter um castelo para que eles conseguissem marcar sua presença ali. Essa conquista lenta e custosa dos celtas foi o maior empreendimento romano de todos os tempos, que representou metade de todo o território deles, começou na República e terminou no Império. Inclusive, foi por causa da campanha bem-sucedida de Júlio César na Gália contra o gaulês Vercingetorix que deu o poder necessário para que César quebrasse o triunvirato, se tornasse ditador romano e, teoricamente, o primeiro imperador romano. Oficialmente, o primeiro imperador foi seu sucessor Augusto, e em teoria, os celtas acabaram no século I d.C., com a conquista de Tibério Cláudio sobre a Bretanha. Mas até hoje, a cultura e a língua celta perduram em um movimento chamado de celtismo, que tomou força nos últimos tempos, trazendo de volta a língua, história, canções e a religião celta. O celtismo está muito presente hoje na Irlanda, no país de Gales, a região britânica conhecida como Cornualha, a Escócia, a Gália, o norte de Portugal e a Galiza na Espanha. Ainda tem muito o que se falar sobre os celtas. Isso foi apenas um teaser sobre a história incrível deles e toda a influência que eles trouxeram para nós, seja na cultura, arte, religião e até no entretenimento. Quem nunca aí viu Asterix e Obelix? Se você quer que eu fale mais sobre eles, sobre as batalhas, sobre a búdica, mostra pro YouTube que você curtiu esse vídeo e comenta aqui embaixo. Isso vai me dar força para continuar falando sobre os celtas, que é esse assunto incrível. Mas se você não quer esperar, eu falei mais sobre as fortificações celtas, suas expansões e até a batalha de Júlio César contra o Vercingetorix nesse meu vídeo aqui sobre a história dos castelos medievais. E nesse vídeo eu falo como os celtas criaram a armadura mais usada em toda a Idade Média, a cota de malha. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Pá!